O texto: e os filisteus ajuntaram os seus arraiais para a guerra e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Sucó e Azeca, no termo de Damim. Porém, Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale do Carvalho, e ordenaram a batalha contra os filisteus. E os filisteus estavam no monte da banda de Além, e os israelitas estavam no outro monte da banda da Quem, e o vale estava entre eles. Então saiu o arraial dos filisteus, um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, que tinha de altura 6 côvados e 1 palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas. E era o peso da couraça de 5.000 ciclos de prata, aproximadamente 70 quilos. Trazia na cabeça, já lemos esse, e trazia grevas de bronze por cima de seus pés e um escudo de bronze entre os seus ombros. E a haste da sua lança era como eixo de tecelão, e o ferro da sua lança de 600 ciclos de ferro, e diante dele ia o escudeiro. E parou e clamou as campanhas de Israel, e disse-lhes: para que saieis a ordenar a batalha? Não sou eu filisteu e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça a mim, se ele puder pelejar comigo e me ferir. Seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então serei vossos servos, e nos servireis. Disse mais o filisteu: hoje desafio as campanhas de Israel, dizendo: dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo então Saul e todo Israel essas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. E Davi era filho de um homem efrateu de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos, e nos dias de Saul era este homem já velho e adiantado na idade entre os homens. Foram-se os 3 filhos mais velhos de Jessé e seguiram a Saul à guerra. E eram os nomes desses 3 filhos que foram à guerra: Eliabe, o primogênito, e o segundo Abinadab, e o terceiro Samar. E Davi era o menor, e os 3 maiores seguiram a Saul. Davi, porém, ia e voltava de Saul para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Chegava-se, porém, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias, e disse Jessé a Davi, seu filho: toma, peço-te para teus irmãos um efa destes grãos tostados e estes 10 pães, e corre e levai-los ao arraial a teus irmãos. Porém, estes 10 queijos de leite leva ao chefe de 1000, e os visitarás teus irmãos, a ver se lhes vai bem, e tomarás o seu penhor. E estavam Saul e eles e todos os homens de Israel no vale do Carmelo, pelejando com os filisteus. Davi então se levantou pela manhã bem cedo e deixou
as ovelhas a um guarda, e carregou-se e partiu, como Jessé lhes ordenara, e chegou ao lugar dos carros, quando já o arraial saía em ordem de batalha, e gritos chamavam a peleja. E os israelitas e os filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira, e Davi deixou a carga que trouxera à mão do guarda da bagagem, e correu a batalha, e chegando, perguntou a seus irmãos se estavam bem, e estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Porém, todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiram de diante dele e temeram grandemente. E diziam aos homens de Israel: viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. Há de ser, pois, que ao homem que eu feri, o rei o enriquecerá de grandes riquezas, e lhes dará a sua filha, e fará isento de impostos a casa de seu pai em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que feria este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o povo lhes tomou a falar conforme aquela palavra, dizendo: assim farão ao homem que o ferir. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu a ira de Eliabe contra Davi, e disse: por que desceste aqui? E a quem deixasse aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade de teu coração, que desceste para vir a peleja. Então disse Davi: que fiz eu agora? Porventura não há razão para isto? E desviou-se dele para outro, e falou conforme aquela palavra. E o povo lhes tornou a responder conforme as primeiras palavras. E ouvindo as palavras que Davi havia falado, as anunciaram a Saul, e Saul mandou em busca dele. Nós queremos, meus irmãos, ler pelo menos mais 2 versículos, que é o 45 e o 47, para nós encerrarmos a leitura neste momento. E saberás toda esta congregação, ou melhor, do 45. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudos, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, Deus dos... porém eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei e tirarei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas da terra, e toda esta saberá que há Deus em Israel, e saberás toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque o Senhor é a guerra, e Ele vos entregará a nossa mão. Meus irmãos, quem já me ouviu pregar sabe que eu não faço essas leituras extensas, até porque eu tenho um grau de cegueira até avançado, e às vezes as letras ficam fugindo e eu erro bastante. Então faço questão de ler pouco, mas para se trazer uma exposição da forma que o Senhor colocou em meu coração esta noite, há necessidade de que nós façamos uma leitura, para que os irmãos compreendam ponto a ponto aquilo que Deus deseja falar esta noite aos nossos corações.
Eu tenho certeza que quem está aqui, o crente mais novo convertido, já ouviu pregação sobre Davi, assim, no mínimo umas 30 vezes. Eu me lembro de quando eu era jovem, que a gente visitava com a mocidade, e uma das minhas preocupações, quando eu saía de casa, eu dizia: meu Deus, tomara que hoje a pregação não seja sobre Davi e sobre José, porque era o que dava, eram as pregações que davam nos cultos de mocidade. Mas eu garanto a vocês que o que Deus tem para nós hoje é algo novo, é a mensagem que o Senhor tem dado em sua palavra, mas a sua palavra se renova todos os dias, e é de manhã bem cedo. Eu creio nesta noite, meus irmãos, que Deus falará aos nossos corações acerca das lições que existem aqui. Meus queridos irmãos, eu até pontuei, até tive a ousadia de colocar um tema nesta mensagem. Eu já preguei essa mensagem na congregação de Fortaleza, mas eu não intitulei essa mensagem lá. Mas aqui tive a ousadia de trazer um tema que diz: vencendo a luta antes da batalha. Porque há pessoas que pensam que a batalha se vence quando se depara com o inimigo. Há crentes que pensam que as lutas vencem quando se depara com o adversário. Mas a luta dos crentes, ela tem que ser vencida muito antes. Eu poderia pontuar aqui a luta de Israel com os anjos, ou melhor, com o anjo, lá em cima do monte, quando ele mandou toda a sua família à frente, a passar o Jordão, e disse: eu ficarei aqui. E ele agarrou-se com o anjo, lutou até pela manhã, e o anjo dizia: me solte que eu quero ir embora. E ele dizia: eu não posso, porque a batalha que eu estou lutando aqui é pela minha família que está lá. A batalha que eu estou lutando aqui é contra meu irmão que vem lá com 400 homens. A batalha de crentes se vence antes de se encontrar na peleja. E o anjo diz: então, pode me soltar que eu estou mudando o quadro. Você lutou contra Deus e prevaleceu, e com os homens e prevaleceu também. Ele estava lutando com 400 homens lá agarrado com o Senhor, dizendo: eu não posso soltar, porque a minha vitória eu sei que só encontra em ti. E Davi sabe disso. Davi é um sujeito que caminha com Deus, que está na presença de Deus, mesmo lá no mato. Ele está com sua harpa aí pastorando as ovelhas de seu pai. Ele sabe que as batalhas não se vencem antes. E eu quero trazer essa ideia para os irmãos nesta noite, de que as nossas lutas não se vencem no dia que nós nos aprontamos para a batalha. Eu quero fazer menção de um dia, quando eu era jovem, solteiro, e sempre fui temente ao Senhor, mas não tinha o contato, não tinha a experiência de trabalhar com libertação, de orar por pessoas possessas, endemoniadas. E um certo dia, pela madrugada, um sujeito apareceu na minha porta, batendo para que eu me acordasse. Eu já me acordei atordoado. Ele disse: irmão, irmão. Eu dizia: o que é? Quem és tu? Ele dizia: eu sou o vizinho da vila. Irmão, você ora? Eu disse: eu oro. Eu não sabia para que era, até quase que me arrependo depois, quando ele disse: irmão, é porque a minha mulher está com encosto, e eu quero que você vá lá. Mas eu já tinha dito que orava, eu não tinha experiência com essas coisas. Eu me ajoelhei, eu corri para o banheiro, eu disse: Jesus, me ajuda. Mas não dava mais tempo. Crente tem que estar preparado antes da batalha. Enquanto eu orava, eu pedia: Jesus, me ajuda. O homem estava quase derrubando a minha porta. Eu disse: eu tenho que ir assim mesmo. Quando eu cheguei lá, eu comecei a procurar na harpa, e já tinha mais de 523 hinos naquela época. Eu não achei um para cantar naquela noite, e eu comecei a cantar um, e quando eu começava a cantar, eu dizia: saia. Aquele demônio batia o dedo assim, como quem disse: eu nem escuto. E eu fui embora naquele dia chorando, deixei ele lá, porque batalha de crente não se vence naquela hora. Eu fui para casa
casa chorar e dizer: Jesus, vai lá. Que crente miserável sou eu, Jesus, que não sirvo nem para isso. Naquele dia Jesus me pegou. Naquele dia Jesus começou a transformar, a mudar a minha mentalidade acerca disso. E no outro dia o rapaz chegou na minha porta e disse: irmão, muito obrigado. Eu disse: por quê? Porque quando você saiu, o encosto saiu também, e ela dormiu a noite toda. Irmão, você é uma bênção. Você é uma bênção, irmão. E eu sou mesmo, sou. Vai que eu acredito nisso. Irmão, você é uma bênção. Por quê? Por quê, pai? Porque na outra vez que as irmãs foram lá, irmão, quebrou tudo dentro de casa. Eu disse: só comigo. Se ele bate o pé ali, ele já estava correndo no meio do mundo. Porque luta de crente não se vence na hora que ela aparece. Você quer ser vitorioso, você tem que começar a batalhar agora. E batalha de crente é de joelho, é com harpa, é louvando, é adorando, é bendizendo. Era assim que Davi vencia suas batalhas. Enquanto pastoreava as ovelhas de seu pai, ele estava adorando, ele estava cantando, estava compondo hinos, estava dizendo: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. E Davi, meus irmãos, neste primeiro ponto, nesta lição que nós queremos nesta noite falar, Davi enxergava as coisas diferentes. Enxergava as coisas diferentes. Eu não costumo passar do horário, e os irmãos me perdoem, mas hoje eu vou passar. Viu, pastor Xavier? Me perdoa. Eu sou assim, eu sou pragmático mesmo, mas eu estou sentindo que eu tenho que entregar a mensagem completa hoje. Eu tenho que entregar a mensagem ponto a ponto hoje, mas eu não vou passar muito, eu garanto. Mas eu tenho a convicção de que quando terminarmos, você vai estar satisfeito com o que Deus vai te entregar nesta noite. Meus irmãos, naquele exato momento em que Davi vai ao campo, que Davi vai à batalha, ele não vai de intrometido aonde os irmãos estão, como alguns pregadores dizem. É que ele estava seguindo a ordem do pai, que disse: deixe estes alimentos lá e vá onde seus irmãos estiverem para ver como eles estão e me traga notícias dele. Eu quero que vocês vejam, que você veja eles pessoalmente. Eu quero que você me diga qual o estado deles. Só que quando Davi chegou, era bem cedo, mesmo na hora em que os exércitos se aprontavam para a batalha. Eles se aprontavam para a batalha, e Davi vai até onde os irmãos estavam na fileira de batalha. E quando Davi está conversando com os irmãos, dizendo: papai pediu para me vir aqui, saber como vocês estão bem, deixa eu olhar se você não levou nenhuma espadada, deixa eu olhar que eu preciso de detalhes. O meu pai precisa saber se vocês estão bem ou mal. Eu já deixei os alimentos ali, queijo, já deixei comidinha ali para vocês, uma tostadazinha. Olha, eu preciso só saber como vocês estão agora. E Davi, enquanto ele está fazendo a averiguação que seu pai pediu, se levanta o incircunciso filisteu, que está já há 40 dias, todos os dias, de manhã e de tarde, dizendo: ei, se tem homem aí, manda para cá. Ei, se tem homem aí, manda para cá. Se tem Deus aí com vocês, eu também quero saber. E ele todos os dias, de manhã e de tarde, afrontava ao exército de Israel e a Deus, ao Deus de Israel. Só que quando os homens de Israel olhavam para aquele homem de 3 metros, 2,90 metros, eles enxergavam algo invencível. Eles enxergavam uma pessoa, um guerreiro inabalável, um guerreiro intransponível. Eles enxergavam alguém invencível. Mas quando eles observavam aquilo, recuavam todo. A Bíblia diz que Saul e todo o seu exército recuavam amedrontados, porque eles
enxergavam algo impossível de ser vencido. E é aqui que eu pontuo nesse primeiro ponto, é que Davi tinha uma visão diferente de todo o exército de Israel. Quando ele olha e pela primeira vez ele olha e vê e escuta aquele homem de quase 3 metros de altura, por alguns centímetros, ele não tinha 3 metros, ele olha e enxerga acima daquele homem um Deus que é acostumado a dar vitória, a derrubar gigantes, a vencer coisas invencíveis, a fazer coisas improváveis. E Davi enxerga aquele homem dizendo: se tem homem aí, manda para cá. E todo mundo recuando. E se tem homem aí, manda para cá. E se tem Deus aí, também eu quero saber, porque até agora nem Deus e nem homem eu encontrei para cá. Porque se vocês pelejarem comigo e me vencerem, pronto, a gente vai servir a vocês. Mas se vocês perderem, se um de vocês perderem para mim, nós vamos tomar de conta da vida de vocês. Vocês vão viver debaixo de opressão nossa. Era assim que o filisteu tratava com Israel. Todo mundo enxergava algo invencível, mas Davi, quando olhava, enxergava alguém com uma fraqueza, enxergava alguém do qual ele poderia vencer com a presença do Deus dele. Davi não enxergava segundo a visão dos homens, Davi enxergava segundo a visão de Deus. Davi aprendeu isso com Samuel, quando Samuel foi ungir a Davi, e ele olhou todos os demais irmãos entrando, e Samuel, como visão humana naquele dia, ele dizia: entrou aí o rei, era Eliabe, entrou aí o rei, agora tem que ser ele, é Samá. E o Senhor diz: não é ele, não é ele, não é ele, não é ele. E aí Samuel, não entrou mais ninguém. Ele disse: eu estou errado, alguém aqui está errado, é eu, é Deus, né? Eu achava que era esse e não é nenhum deles. Aí o Espírito Santo faz a pergunta: tem mais alguém? Eles têm, mas está no campo, é um pastorzinho de ovelhas, então manda chamar, porque só pode ser ele. Aí nós entendemos aqui que Deus enxerga não como o homem vê, é assim que a palavra se refere. E Davi aprende isso naquele dia. Ele começa a enxergar não como os demais. Davi começa a enxergar as coisas invencíveis como se elas fossem fáceis de vencer. Davi começa a enxergar as coisas não como quem é intransponível, mas como que é possível passar por elas. E é assim que a igreja do Senhor deve continuar olhando. É assim que a igreja do Senhor deve continuar acreditando. Quando se deparar com algo difícil, invencível, imbatível, nós precisamos olhar como Deus vê e dizer: tem um jeito, tem uma esperança, nós vamos vencer no nome de Jesus. E certamente muitos crentes aqui têm essas experiências, já venceram coisas que quando a gente passa por ela diz: se não fosse Deus, se não fosse Deus, se não fosse Deus. E Davi, ele entende isso e ele enxerga, e ele diz assim: quem é esse incircunciso filisteu para vir afrontar o exército do Deus vivo? Quem é ele? Quem é este? Davi, ele está lá quando começam a anunciar, dizendo: olha, o rei mandou avisar que quem matar aquele sujeito, tirar a vergonha de sobre Israel, ele vai dar uma moça, uma filha dele para casar, ele vai encher de riqueza, ele vai isentar de imposto esta família em Israel. E Davi está lá se coçando antes de escutar isso. Eu já ia de graça, agora é que eu vou mesmo. Ele diz: como é a conversa aí? O rei vai dar uma moça, a filha dele, para casar, vai encher de riqueza, vai isentar de impostos de Israel. Ele disse: eu estou dentro, conta a história de novo, quando está contando, meus irmãos. Aí nós pontuamos novamente, agora começa a luta.
Você enxerga as coisas antecipadas. Você enxerga as coisas como Deus. Davi enxergava como Deus. E por isto é que nós vamos vencendo antes da batalha. Porque quem enxerga antes da batalha, ele começa a vencer antes da batalha. E agora chega a primeira dificuldade. Davi, meus irmãos, está conversando deste assunto, quando o irmão mais velho chega para ele e diz: deixe de ser sem vergonha, deixe de ser atrevido. Eu te conheço, Davi, eu sei da maldade do teu coração, cabra. Cadê as ovelhas que você pastoreia? Meus irmãos, neste ponto, nós entendemos que quando você começa a enxergar as coisas diferentes, as primeiras batalhas surgem dentro de casa, as primeiras lutas surgem dentro de casa. É com filho, é com marido, é com esposa, é com irmão, é com pai, é com seja lá com quem for. As batalhas surgem primeiramente dentro de casa. E é assim que acontece com Davi. E é a primeira que Davi vence. E é a primeira que Davi vence. Segundo, meus irmãos, é que as pessoas querem diminuir quem você é. Quando você enxerga as coisas diferentes, quando você enxerga na visão de Deus, as pessoas querem diminuir quem você é. Ele chega para o irmão Eliabe e diz assim: cadê as ovelhas? Volte para as suas ocupações. Volte para as coisas que você faz lá no campo, rapaz. Você não é gente para vir aqui dizer que vai matar gigante. Você não é gente para vir aqui e achar que pode ser melhor do que eu. Você não é gente para subir aqui e achar que prega melhor do que eu. Era assim que ele estava tratando Davi. É assim que você é tratado quando você começa a enxergar as coisas diferentes. Mas Davi diz: tem motivo para isso? Tem motivo para isso, rapaz? Não tem. Eu quero conversa contigo. Eu quero conversar com esses. Olha, eu vou para esse negócio. Eu vou para esse negócio. Aí o povo começou a escutar: rapaz, tem um rapaz ali, Saul, que ele diz que vai enfrentar o gigante. Ele diz que vai. E Saul não conhecia o rapaz. Ele não era feio. Tem pregador que acaba com Davi. Ele não era baixinho, pequenininho, não era. Ele era franzino, mas era um rapaz de boa aparência. Ele era apenas o mais novo. Não, não. Ele era um rapaz de boa aparência, de uma boa estatura, mas era jovem, aproximadamente 17 anos, talvez. Quem sabe um pouco mais velho. 17 ele tinha quando foi ungido. Meus irmãos, e quando o rei manda chamar, e quando ele entra na sala do rei, do frouxo, do esconderijo do rei, a primeira coisa que ele diz para Davi, sabe o que é? Eles vão, pelo amor de Deus, volte para casa, rapaz. Você lá é gente, rapaz. Rapaz, você é um rapazinho novo. Você não é homem de guerra. Você vai se encontrar com um homem